Fastback Abarth está com a gente aqui para a nossa avaliação. E a gente vai poder conhecer muito sobre esse carro e por que ele se diferencia tanto assim das versões de rua. Então a gente começa com aquela nossa olhada por fora. Aqui na parte dianteira, o grande destaque está aqui, né, no emblema Abarth que está na grade dianteira desse carro. Ele não é nem Fiat, ele nem se assina Fiat, apenas Fastback Abarth. Na parte superior ali, esse friso ele imita a fibra de carbono e aqui a gente tem então os faróis que são totalmente em LED, assim como os faróis de neblina. E nessa porção aqui mais inferior, o friso vermelho. E ele é vermelho em todas as cores, exceto na cor vermelha do carro, que aí ele fica preto. Fora isso, pela lateral, a gente tem as rodas de 18 polegadas, e esse aqui é um dos diferenciais do Abarth, porque aqui a roda é aro 18 e ela é uma roda mais larga, ela é uma roda que foi dimensionada especificamente para esse carro, para esse conjunto de suspensão, que também foi aperfeiçoado. Olhando mais pela lateral, a gente encontra aqui o emblema da Abarth e ainda espelhos retrovisores pretos e o teto preto. O teto é preto em todas as versões, inclusive quando ele é também pintado na cor preta. E o que a gente percebe ali, ó, já nos arcos de roda ali desse Fastback Abarth, é que esse aqui não tem aquele apelo tão aventureiro. Por exemplo, ele não é aqui naquele tom preto fosco. Aqui a gente tem um arco de roda que ele é pintado na cor do carro, exceto por essa outra moldura que está um pouquinho mais próxima do carro. Então, ele tem esses componentes aqui pintados, inclusive aqui na parte inferior das portas e na porta de trás, o que é um dos diferenciais dessa versão Abarth para as outras versões de rua, para a versão tradicional. Na parte de trás, claro que o destaque está aqui para o aerofólio, é um aerofólio preto, o emblema Abarth bem ao centro aqui, e também as lanternas. São lanternas em LED, essas lanternas que avançam para o centro aqui da tampa do porta-malas. E por fim, quando a gente olha mais embaixo, a gente percebe o escape duplo do Fastback Abarth. E ele é um escape duplo funcional. Esse escape aqui, ele sai exatamente ali do silenciador do carro, né, do catalisador. Pois bem, olha, o ronco desse carro é diferente e a gente vai ouvir agora. Agora, dentro do carro também tem coisa interessante, coisas que fazem diferença quando a gente compara o Abarth com o outro Fastback. E já começa muito aqui pelo que a gente encontra nas portas desse carro. Aqui, ó, revestimento nesse preto brilhante aqui, exatamente no trinco da porta. Não tem aqui nessa outra parte material almofadado, mas aqui sim, onde a gente apoia o braço, tem. Outro destaque está aqui, ó, o banco com o emblema da Abarth. Aqui é um banco de couro com costuras vermelhas, também tem costuras aqui no volante. E quem lembra do Fiat Argo de primeira safra, vai lembrar desse desenho aqui do volante. Porque para que fosse colocado o escorpião redondo aqui, eles tiveram que voltar a usar aqui no Fastback e no Pulse Abarth esse miolo aqui no centro do volante. Eu vou dar a partida e a gente vai poder olhar um pouco para o painel digital, aquela tela de 7 polegadas que esse carro aqui tem e que nos recebe, né, com a questão das boas-vindas, indicador de portas abertas e ainda aqui o painel mais completo ali com o medidor da potência do carro, com o pressão do turbo bem na direita, o contagiros que é nesse desenho aqui analógico e ainda ali o velocímetro digital. Quando a gente vai operar o painel desse carro passando para baixo, eu tenho as telas do computador de bordo, tenho também aqui as telas das assistências desse carro, inclusive aqui pressão dos pneus, revisão, e ainda aqui algumas configurações que essa tela pode nos mostrar. É uma tela bastante completa e configurável. Olhando para cá, eu vou para o sistema de mídia. Essa tela aqui de 10 polegadas, tenho tela de home aqui inclusive, tenho aqui o áudio, e aí ele vai estar na rádio. Também posso fazer aqui a climatização do carro, inclusive tenho o navegação embarcada aqui ainda nessa tela, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e aqui atalhos para configurações do veículo, ajustes, por exemplo, dos assistentes à condução.
essa tela da Fiat é bem completa, é rápida e é uma hoje das melhores do mercado. Olhando ainda para o painel, friso vermelho aqui em cima, material aqui que imita fibra de carbono, mas suave ao toque, e esse equipamento aqui já evoluiu, porque o Pulse Abarth de primeira safra não tinha esse material aqui, e lá o badge da Abarth. Depois aqui, comandos das assistências do carro, ar-condicionado, carregador de celular por indução, alavanca do câmbio de 6 marchas que eu vou falar depois, e o freio de mão automático. E aqui ó, o console do Fiat Fastback, aquele tradicional que as outras versões também têm. Olhando para a parte de trás desse carro, a gente encontra aqui a porta também em plástico, mas com material suave ao toque, o banco aqui atrás com o mesmo revestimento lá da frente e um espaço bom para pernas e para os ocupantes. Olha só, tem uma boa movimentação de pés aqui, a porta abre bem, então tanto para entrar quanto para sair é bom. E ainda tem aqui na parte central saída de ar-condicionado e mais 2 portas USB, uma USB-A e outra USB-C. A gente tem um pouco de anatomia aqui nesse banco, então olha só, tem um rebaixo, tanto no encosto quanto no assento, tem essa parte aqui com costuras, então isso deixa um bom espaço. Agora, o assento em si não é tão comprido, então a Fiat usa dessa artimanha, vamos dizer assim, para que a gente tenha mais espaço entre um banco e outro. Mas quando a gente senta, a gente percebe que sobra a perna e falta assento. Ainda assim, a posição do ocupante, ela é interessante, porque a gente fica com o encosto, né, do banco um pouco mais deitado. Então isso aí facilita, porque nos deixa de forma mais confortável. Enquanto isso, aqui atrás no bagageiro, a gente tem um espaço aí de cerca de 500 litros de capacidade. Vamos dar uma olhadinha nele agora. A abertura da tampa é feita aqui nesse espacinho, pelo lado esquerdo, e aí tem que levantar com a mão. E aí aqui é legal, porque olha o que a gente encontra. Uma tampa do compartimento, e a gente até lembra um pouco da Palio Weekend, né, que levantava ela, ó, e ela ficava lá para frente sanfonada. Isso facilita o carregamento. O que falta aqui são ganchinhos para pendurar sacola, que a gente não encontra, e é uma tradição nos carros da Fiat que eles tenham, mas aqui não tem. Tem iluminação, aqui também desse outro lado também não tem os ganchinhos, mas o espaço é muito bom, é aquele espaço padrão do Fiat Fastback que a gente encontra nas outras versões. Então, ainda que esse aqui seja um carro de proposta esportiva, porta-malas grande está garantido. O motor 1.3 é um dos destaques desse modelo aqui, a gente vai falar sobre ele agora, porque a calibração não é igual ao do Renegade, Compass e outros modelos da Stellantis. Aqui ele é pensado para performance. Esse então é o 1.3 Turbo T270, o motor da família GSE, que tem aquele sistema multi-air, que abre mais as válvulas para permitir uma entrada maior de combustível e entregar desempenho, ou então pode reduzir esse lift e acabar entregando um pouco mais de economia. Tanto que as médias desse carro são boas, cerca de 10 km com litro na cidade e 13 km com litro na estrada. Agora, esse motor, ele está com uma calibragem mais exatamente desenhada para performance e que contribui para isso aquele botão que a gente tem lá no volante, que é o modo Poison, que muda aí em cerca de 60% a vetorização do torque, as trocas do câmbio, enfim. E aqui, ao contrário do 1.0 turbo, ele está casado com um câmbio automático de 6 marchas, é aquele câmbio Aisin que a gente já conhece lá da família da linha Jeep, mas aqui sim com uma calibração para uma performance, ou seja, ele faz reduções de marcha quando você está diminuindo a velocidade e traz bem mais esportividade quando você estiver exigindo um pouco mais do carro. E aqui está um motor que é atual e está presente aí em vários carros da Stellantis. Uma das coisas que você precisa essencialmente analisar antes de optar por um Fastback Abarth é entender o comportamento do carro, entender qual é a proposta desse carro e se no longo prazo ou no período em que você se propõe a ficar com ele, se isso não vai te incomodar, se essa diversão, se essa pegada esportiva vai ser legal para o teu uso diário. Porque não é igual aos outros, ele é diferenciado. E aí aqui dentro da cidade, olha só, desnível,
o vão de dilatação aqui, ó, a gente já sente mais, né? Ó, o carro copia bastante, ele passa um impacto bem maior para cá, para o volante do carro. Então, é uma característica dessa suspensão diferenciada, dessa suspensão reforçada que esse carro aqui tem, e dele ser mais direto, né? Inclusive com a direção mais direta, você aponta e o carro né, vai, não tem tanto delay, mas tudo isso no longo prazo você precisa analisar se ele vai ser legal no teu uso diário. Se for, perfeito, excelente. Porque até mesmo quando você para num sinal como agora, olha o ruído, ó. Tem um pouquinho do ronco do motor aqui, a gente sente esse ronco desse escapamento que é feito exatamente para ter essa característica. É a característica do Abarth, né? O carro foi pensado exatamente para te dar essa imersão. Mas isso você precisa analisar. Se essas questões não forem problema para ti, continua assistindo então esse vídeo, porque olha só, olha a arrancada aqui no sinal de trânsito, muito bom, muito gostoso, um vigor e um prazer, uma sensação de condução muito mais legal. Um carro que está aqui, ó, com um bom alinhamento, né, ao volante, meu dedo um pouquinho mais para cá do símbolo do escorpião, acesso fácil aqui para os comandos, luzes, seta, e aqui no outro lado está o limpador de para-brisa. Eu consigo, sem me projetar, encostar aqui nos comandos do ar-condicionado e também aqui nos assistentes, né, nos outros botões de assistência. Para mídia eu vou me projetar, mas vai ser pouquinha coisa, e depende também muito da posição que você costuma sentar, né, vai estar tranquilo, vai estar acessível aqui essa possibilidade. Não é, assim, ergonomicamente é muito tranquilo de você se achar nesse carro. E como ele é um crossover, né, você não fica no chão, você não fica grudado no chão, a posição de condução é um pouco mais elevada, e eu que gosto de botar inclusive os bancos de uma posição um pouco mais alta, para mim tá muito tranquilo aqui, muito gostoso de andar. Os espelhos também são grandes, então é fácil de você conseguir se encontrar com o carro. A única questão, que daí é uma característica do Fastback, é o vidro lá atrás, né? Que apesar dele ser um longo, ter um caimento comprido, na altura ele é baixinho. Então esse é uma questão que você vai estranhar um pouco, não vai ter tanta visibilidade pelo vidro. Porque quando a gente bota aqui a ré, olha só, a câmera é grande, ocupa toda a porção aqui da mídia, então o carro já consegue te mostrar de forma muito tranquila tudo que está lá atrás. É essencial que a câmera de ré esteja presente aqui no Fastback, exatamente por conta, né, da condição da traseira do carro, tudo. Então, se você estiver pensando nessa compra, já considere a câmera de ré. Eu até nem sei se a versão Turbo 200, que é a mais em conta, tem câmera de ré, mas se ela não tiver, coloca aí, porque é um equipamento que vale a pena. O comportamento urbano desse carro em termos de suspensão, aqui também, ó, ele vai copiar muito da imperfeição, né? A gente vai sentir mais do que as outras versões do Fastback, e ele vai ser mais áspero, vai ser mais rude do que as versões tradicionais desse carro, né? Não vai ser aquele comportamento mais macio de um carro urbano ou de um carro para ser confortável, não. No entanto, é legal, porque ele te traz essa imersão, ele te traz essa ideia de ser um carro diferenciado, inclusive com essa ambientação toda aqui em preto, né, a faixa vermelha ali no painel, tudo isso traz muito dessa ambientação. Olha, e a suspensão diferenciada, ó, se ela copia mais, pelo menos ela faz curva, ó, que até mesmo dentro da cidade a gente consegue sentir isso e aproveitar um pouco mais de todo esse comportamento. Para acessar uma via também é fácil, é um carro que tem alma, que tem espírito, né? E a Fiat caprichou muito no desenvolvimento dessas versões. Quando a gente compara esse aqui com o Fiat, ou melhor, com o Pulse Abarth, né? Não é Fiat Pulse Abarth, é apenas Pulse Abarth. Quando a gente compara aqui o Fastback Abarth com o Pulse Abarth, esse aqui é mais aprimorado. A suspensão dele é mais firme, o comportamento dele é mais esportivo, é mais rigoroso, é mais visceral do que o Pulse Abarth. Esse aqui, ele parece que ele é mais aperfeiçoado.
Agora, conduzindo o Fastback Abarth na estrada, olha, é aqui que ele mostra para aquilo que ele veio, né? Ó, uma acelerada firme e ele já entrega muita potência, já entrega muita força. E isso que eu não acionei aqui, o modo Poison, que vai me dar um diferencial um pouquinho maior. Então, ó, vou apertar aqui, ó. Nossa, já empina mais à frente, já ganha mais velocidade, sobe mais a marcha. E o principal aqui, ó, quando eu tiro o pé do acelerador, ó, ele não aumenta a marcha, ele não passa a marcha para frente. Ele segue, ó, na marcha mais reduzida, exatamente para deixar o carro mais pronto. O ronco do carro invade aqui também. Nossa, muito gostoso, muito gostoso. É legal ali acompanhar no painel a pressão do turbo, ali o gráfico da potência. Olha só, muito bom, muito legal, muito legal. Tá, vamos voltar para o normal aqui. Vamos tirar do modo esporte, vamos voltar para casa de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Porque esse carro é muito interessante, ele tem esse comportamento dinâmico, é o chão dele. É aqui na estrada que o Fastback Abarth vai mostrar a que veio. Lá na cidade você vai, talvez, um usuário um pouco mais comum vai sentir um pouquinho mais de aspereza, mas aqui não. Aqui na estrada é o chão dele. E ainda tem outras coisas legais que são os assistentes. Ainda que ele não tenha controle de cruzeiro adaptativo, nem o alerta de ponto cego ali no espelho, ó. Se por acaso o carro estiver comendo uma das faixas, que nem a da direita aqui, ó, ele já traz de novo aqui para o centro da faixa. Mesma coisa na esquerda, ó. Foi e voltou e trouxe de volta. Então esse aqui é o assistente mais legal e que você vai poder até mesmo configurar a intensidade que você quer dele. O outro assistente é o alerta de frenagem de emergência. Eu não vou mostrar nesse vídeo, mas se você quiser ver mais, acessa lá o outro canal do qual eu faço parte, Veículos e Velocidade, que tem o teste com esse mesmo carro aqui. E lá eu fiz o teste do alerta de frenagem e dá para você ver um pouco mais como é que esse carro se sai. Mas nessa voltinha aqui na estrada, a gente percebe que realmente a vocação do Fastback Abarth é exatamente essa. É o percurso rodoviário, aquela tocada mais esportiva quando você estiver dirigindo na estrada. Aqui sim ele mostra por que ele é um Abarth. É exatamente aquele carro de proposta esportiva, de desenho esportivo, de aprimoramento. Não só uma cara mais esportiva. Ele tem suspensões diferenciadas, calibragem de câmbio, calibragem de motor e tudo isso exatamente para te entregar mais dinamismo e muito mais uma consistência maior, ou seja, uma performance mais interessante. Ainda que o motor seja o mesmo da Limited Edition, o 1.3 Turbo, aqui sim a gente tem o desenho mais aperfeiçoado. Tchau e até o próximo vídeo.